Boa noite para todos os ouvintes do Na Súmula Cast. Bem-vindas à primeira edição do Na Súmula Cast do Almirante com Dudu Borges, que no caso sou eu. Estamos aqui dia 24/2, um sábado, para falar sobre o primeiro pós-jogo do Vasco aqui no programa. O Vasco bateu o Volta Redonda por 2-1 na 10ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo foi em Cariacica, no Kleber Andrade. E para falar sobre esse jogo, vou introduzir dois convidados que estão aqui comigo. Meu irmão, popularmente conhecido como Pedro Borges, o médico mais famoso de Rio Branco do Sul. Fala aí, cara, como é que você tá? Boa noite, valeu chamar para participar do programa. É legal demais falar de Vasco. Triste às vezes é assistir o Vasco. Hoje foi difícil, mas pelo menos a gente saiu com os 3 pontos. E aqui à minha esquerda eu estou com outro membro da minha família, esse um pouquinho mais alto na escala hierárquica. Meu pai, Roberto. Fala aí, Roberto, como é que você tá? Eduardo, cara, que legal falar de Vasco, mesmo nas circunstâncias que foram ressaltadas pelo Pedro Henrique. Às vezes a gente se irrita. Hoje foi um jogo duro, foi um jogo complicado, mas a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Valeu. Bom, eu vou falar rapidamente um resumo geral do jogo. O Vasco começou bem e perdeu a intensidade um pouco. Ali até os 20 minutos o Vasco vinha muito bem com a pressão em cima pro Volta Redonda. E acabou que os papéis acabaram se invertendo e o Volta Redonda passou, acredito que o restante do primeiro tempo com uma intensidade maior no ataque que a equipe do Vasco. A minha primeira pergunta para vocês seria por que o Vasco perde essa intensidade? Óbvio, é natural, é do futebol. O time que inicia atacando com a intensidade que o Vasco foi o tempo inteiro com a posse, perder um pouco desse volume ofensivo. A gente percebe que o Vasco ele não perde só o volume ofensivo, o Vasco se acua no jogo. Tanto que o Volta Redonda foi convidado para atacar no jogo do Vasco. Só acho que a equipe do Volta Redonda não é tão qualificada como a gente já viu em outros cariocas, mas o Vasco inverte completamente o papel, que a gente não está acostumado, né? A gente vê os times perdendo esse volume ofensivo, mas eles acabam controlando um pouco, cadenciando mais o jogo, e o Vasco não consegue fazer isso. Então, cara, por que você primeiro fala sobre isso? Eu Você tenho, eu tenho um palpite, pode falar. tenho um palpite sobre isso. Queria ver o que vocês acham. O Vasco ele começa a partida com a linha de defesa alta, ela fica bem próxima do meio-campo e o ataque fazendo muita pressão sobre a defesa adversária. Com o passar do tempo, eu não sei, à medida que o jogo vai acontecendo, eu não sei por que cargas d'água a defesa começa a recuar e um buraco muito grande se abre. Pô, aí é foda, né, cara? É, um buraco muito grande se abre no meio. E esse espaçamento ele funciona para o time adversário começar a tocar a bola e começar a empurrar o time do Vasco para trás. Eu acho que esse tem sido um dos problemas mais crônicos do Vasco nas últimas partidas. Ele começa bem encaixado, ele começa bem compacto e ele vai perdendo isso à medida que o jogo vai avançando. A defesa recua e você fica com um buraco no meio. Você fica com os três zagueiros lá atrás, o Zé Gabriel lá atrás, tocando bola de um lado para o outro, de um lado para o outro, e o resto do time muito espetado. E hoje com um agravante no primeiro tempo. Não sei se vocês concordam com isso. Mas o Payet, eu também não sei por que razão, ficou muito, muito, muito afundado no canto esquerdo, próximo do Piton. E isso tirou a criatividade do meio do Vasco. O Vasco, ele a muito curto conseguiu construir jogadas pelo meio. Então, essa foi a tônica dos primeiros 20 minutos de jogo. Depois disso, o Volta Redonda, em função desse espaço, cresceu e começou a empurrar o Vasco para trás e criou problemas para o Vasco. Criou problemas até que, no finalzinho, o time conseguiu recuperar a compactação e acabou fazendo um gol. Você, Pedro, tem algo a dizer sobre isso? Cara, eu acho que essas circunstâncias que você falou do Vasco piorar depois de um bom início, eu relativizo também esse bom início, porque o Vasco teve muita bola, mas só que as grandes chances criadas, se você pensar bem, foi aquele chute do Puma, que tava ali na frente do goleiro, mas não teve muita grande chance criada. É uma posse de bola muito ineficaz, aquilo de passar a bola de um lado para o outro, de um lado para o outro, que é uma coisa que não acontece quando a gente joga com os times grandes, porque como os times grandes eles se lançam mais para o ataque, a gente acaba tendo a possibilidade de aproveitar os espaços.
os times pequenos eles ficam compactadinhos lá atrás, a gente não consegue criar para passar das linhas de defesa bem fechadinhas, e a gente fica girando a bola, girando a bola, girando a bola, principalmente porque o Payet no primeiro tempo realmente estava muito afastado de onde o jogo estava acontecendo. A bola no time do Vasco, quando a bola não passa pelo pé do Payet, é muito difícil da gente ter alguma criação. Se não Apesar, for, apesar do Galdames, né? Em algum momento no primeiro tempo, nesses 20 primeiros minutos, ter criado. E aí, depois disso, o próprio Galdames também sumiu, você não acha? não, mas o Galdames ele tá junto do bolo nesse de passar de um lado pro outro. Ele pode ter a qualidade que a gente viu que ele tem nos outros jogos, mas ele tava nesse passa pra direita, a bola volta, passa pra esquerda, fica nisso. Eu acho que o que acabou acontecendo hoje no jogo foi que o Volta Redonda viu que ele não tava sofrendo risco nesse primeiro tempo. E aí o que acontece? O time ganha confiança. Esses times pequenos, apesar deles não terem a qualidade técnica, eles têm sempre quando vão enfrentar um Vasco, um Fluminense, um Flamengo, eles têm essa vontade excessiva de ganhar. Eles sabem que eles não têm nada a perder. Eles viram que o Vasco não estava apresentando perigo, eles se lançaram para frente, tanto que eles tiveram 1 milhão de finalizações no jogo, porque eles não estavam com medo nenhum de chutar. E, e aí, no primeiro tempo, eles tiveram vários lances de perigo, começaram a jogar bola no alto, quase que o Léo faz aquele gol contra que ia ter complicado um pouquinho mais a partida. E no final do primeiro tempo, o Vasco, na minha opinião, encontrou um gol. Aquele gol não foi nada merecido no momento que ele aconteceu. Tanto que a gente já tava quase saindo para tomar uma água ali no final do primeiro tempo. Aí o Zé Gabriel conseguiu fazer aquele gol de cabeça. Zé Gabriel, que para mim foi um dos piores jogadores do Vasco no primeiro tempo, mas por conta do gol acabou se redimindo e ficando mais um pouquinho na partida. Eu acho que se ele não tivesse feito o gol, ele provavelmente teria sido substituído. Mas essa questão do Vasco piorar, eu acho que é mais pelo outro time criar confiança, porque se a gente percebeu nos jogos contra os times grandes, essa piora no final do primeiro tempo não aconteceu. Contra o Botafogo, pelo contrário, a gente foi crescendo. Mas você não acha que essa é uma característica do Vasco? O Vasco, quando joga contra os times pequenos, ele tem um início de jogo que geralmente é muito forte, ele consegue empurrar o time adversário para trás, e em um determinado momento ele recua as linhas e sofre pressão. Isso acontece em muitos jogos contra o time pequeno. Então, é um gancho que eu queria puxar aqui, que está pautado no nosso programa. Queria falar que o Vasco, vamos desconsiderar aqueles 2 primeiros jogos do Carioca, foi com a equipe alternativa, que na época estava sendo treinado pelo William Batista, que já foi demitido do Vasco. Tirando aqueles 2 jogos que o Vasco conseguiu anotar 5 gols, sofreu 5 gols, o Vasco é uma equipe que os jogos dele, de uma maneira geral, tem poucos gols dos dois lados do campo. A gente pode destacar ali os jogos que o Vasco fez mais 2 gols que eu tô vendo aqui foi contra o Madureira, contra o Bangu e agora contra o Botafogo. São 3 jogos só na temporada que a gente não toma mais de 1 gol. Então, isso, e hoje no caso também, né? Isso chama um pouco a nossa atenção, né? Porque eu tenho minhas dúvidas sobre o Botafogo. Acho que o primeiro tempo o Vasco achou um gol com o Galdames, ainda não estava pressionando tanto ainda, foi numa jogada magistral do Payet. E aí o segundo tempo, beleza, o Vasco desencadeou, voltou muito melhor, mas eu acho que o Vasco às vezes conta com a sorte. Também queria falar com vocês se o Vasco vem contando com o fator sorte nessa temporada e por que os jogos do Vasco tem tantos poucos gols. Óbvio, a gente tem que destacar a nossa solidez defensiva com os 3 zagueiros, mas por que essa falta de ofensividade do Vasco tão grande? Olha só, Dudu, até confirmando isso que você acabou de falar, eu fiz um apanhado dos jogos desde que o Ramon Dias chegou no Vasco. Foram 15 vitórias. Dessas 15 vitórias, 11 foram por um gol só de diferença. Dessas 11, 8 vitórias por 1-0. O Vasco ganhou com 2 gols de vantagem, e nenhuma outra partida o Vasco ganhou com 2 gols de vantagem ou mais, em 4 ocasiões. É de fato um time que produz ofensivamente pouco. Ele tem até, em um determinado momento, mais volume de jogo, mas ele não consegue, salvo em algumas partidas contra times que lideram os campeonatos, ele não consegue fazer com que o time sofra os goleiros adversários, a defesa adversária. E eu não sei se agora, no Campeonato Carioca em específico, isso está acontecendo, porque eu vejo o Verratti muito, muito, não sei se bem marcado ou se deixando marcar. É um jogador diferente que a gente viu na temporada passada, É né? diferente, sem dúvida, porque a sensação que eu tenho é que ele sempre está
ele sempre está ou escondido no meio de dois zagueiros ou marcado por dois zagueiros. E o outro jogador que deveria ser utilizado para retirar um pouco, para dividir um pouco da pressão de marcação que é direcionada ao Vegete seria o David, mas o David ele acaba sendo em muitos lances improdutivo. Sim. E uma característica do time do Vasco também, que eu não sei se vocês concordam, que eu sinto falta, é que o time finaliza muito pouco de fora da área. Às vezes o time é natural que nesses jogos de carioca contra equipes menores, eles se sintam mais acuados e o Vasco a gente vê que isso vem mudando essa temporada, a gente precisa dar crédito para a comissão do Ramon, que ano passado a nossa quase única jogada ofensiva era o cruzamento com o Piton. A gente vê mais triangulações, jogadas pelo meio com o Payet, a gente tem mais criações ofensivas hoje. Mas o chute fora da área, às vezes, é necessário. Eu queria perguntar para você, Pedro, você acha que a gente está contando um pouco com a sorte também? Que você mesmo falou, a gente achou hoje um golzinho ali com o Zé Gabriel. Eu acho que a gente com o Galdames, aquele gol contra o Botafogo, foi um momento que o Vasco contou com a sorte, porque o Botafogo vinha muito bem naquela partida. Então, você acha que nessa temporada o Vasco, acho que a gente pode ter tudo no começo da temporada passada, tudo que a gente não teve de sorte a gente tá tendo agora, ou isso não é verdade? Não, cara, eu acho que tudo que a gente não teve de sorte a gente tá tendo agora também não. Porque se fosse pra gente colocar o azar que a gente teve no ano passado em sorte nesse ano, a gente já era campeão da Taça Guanabara na Uhum. metade do campeonato. E ainda a gente enfrentou em vários jogos os juízes atrapalhando Verdade. E bastante, crédito né? pro juiz de hoje também, não sei se você vai falar disso, mas só que finalmente alguém que não atrapalhou tanto o jogo, né? Tem umas paradinhas ali, mas não atrapalhou tanto o jogo. Mas acho que sorte não. O Vasco é um time que ele faz o que ele precisa fazer pra ganhar. Só que a gente faz isso contra todos os times. A gente enfrentou o Audax, que é incapaz de fazer gol em qualquer um, e levamos ataque. Fizemos só um gol, apesar de 700 mil finalizações que teve naquele jogo. E, e aquilo que você falou sobre a gente ganhar de pouco dos times, primeiro porque eu acho que a gente tem uma defesa muito boa. Então a gente leva poucos gols no geral. Mas só que o Vasco ele tem uma incongruência entre os jogadores. Tem alguns caras que estão jogando muito acima do nível e uns caras que simplesmente não deviam ser titulares. Então, quando uma jogada é construída ali pelo Payet, passa pelo Piton, o Léo da opção do lado esquerdo, aí a alternativa é voltar atrás para o Zé Gabriel. O Zé Gabriel quase nunca faz um bom passe com essa bola. Ou tá levando lá o Payet, ele tem duas opções de passe. O Verratti tá marcado, ele passa pro David. Hoje a gente viu aquele lance lá, que o David chutar de primeira e fazer o gol, e ele consegue perder o gol. Então, tem alguns jogadores que eles matam as jogadas do Vasco. Então, por mais que a gente tenha uma criação, a jogada morre no pé de alguns caras, e a gente sabe exatamente quem são esses caras. E é por isso que a gente pedia tanto a contratação de outro cara para ponta. Veio o Adson, mas até agora ele não se mostrou ser esse cara. Veio o Sforza, que eu gostei da estreia dele, mas a gente ainda não sabe se é esse cara. Mas só que eu acho que esse é o problema na criação do Vasco. A gente tem um Payet jogando num nível absurdo, a gente tem um Piton jogando num nível muito bom, apesar de não ter ido tão bem no jogo hoje. Mas tem os caras que matam as jogadas. E hoje em dia, outro cara que tá matando a jogada é o Verratti. Ele tem todo o crédito dele, então é cedo pra gente falar que ele não deve jogar, que ele tá mal. Mas só que ele, quando a bola vai no pé dele, raramente ele tá ajudando em construção e até em finalização. Hoje, fora o gol, eu acho que ele não teve nenhuma boa finalização. Não, e aí o detalhe que você falou é que você citou os dois atacantes do Vasco, É, David e Verratti. Ou seja, a bola quando chega no ataque, ela acaba não tendo continuidade. Não, e o pior de tudo, que a gente fala, você criticou o David Verrett, e a gente tem que destacar que temos substitutos, que é no caso o Rossi e o Serginho, mas são caras que entram e acabam piorando a qualidade do nosso ataque. E o Watson. eu ia comentar isso também, porque vendo o primeiro tempo a gente pensa, pô, o David tá mal, o Verratti não tá legal, mas só que você não quer que ninguém entre. Não é assim, pô, o David tá mal, então vamos colocar o Rossi que ele vai fazer um gol. Pô, o Rossi não faz gol. O Rossi não. O Rossi, Qual o último gol que o Rossi fez pelo Vasco? Talvez tenha sido contra o Curitiba, naquele 5-1. foi o único gol, acho, dele. Acho que nessa volta do Vasco, se eu não me engano, foi o único Mas mesmo gol. na primeira passagem que ele foi bem, ele não era goleador, né? Não. Ele ajuda muito, mas não é goleador. Mas ele era muito agudo pela lateral do campo, né? Nem Mas isso a gente vê também que a própria comissão técnica não tem uma resposta para isso, porque sempre muda quem que vai entrar. Uma hora eles tentam com o Serginho, uma hora eles tentam com o Rossi. O Eric Marcos tá Eric podendo Marcos jogar. ele foi relacionado. O Eric Marcos nem entra mais. Qual, no entender de vocês, seria a solução? Porque eu não vejo a Não, 777 cara, contratando ninguém. mas para a primeira divisão tem que contratar. Mas se a gente quer
ter mais segurança, mais garantia de que a gente vai fazer gol nos jogos, precisava de mais um jogador. Mais um jogador para fazer o papel que o David faz. Critico o David tecnicamente, mas ele taticamente ele é importante. Ele faz a recomposição, teve alguns lances que ele voltava para a defesa antes do Puma lá na ala direita. E mesmo no ataque ele se movimenta muito, né? Mas Se assim, movimenta muito, mas é estéril, né? essa semana teve muita defesa aí do David, até ele teve uma entrevista legal lá no Atenção Vascaínos, e é legal ver que o cara gosta do Vasco, é muito vascaíno, se esforça ao máximo, está disposto a fazer o que ele quiser pelo time, mas só que ele é um cara que mata as jogadas. Então, ou a gente tem que pensar em como vai ser criar jogada e tentar fazer mais gol, tendo um cara no ataque que é inútil em criação, que infelizmente ele ou a gente tem que pensar em outra alternativa de jogador mesmo, vira alguém de fora, tem até dia 7 para trazer, eu também acho que não vai trazer, mas tem até dia 7. Durante o jogo, o Dudu levantou a possibilidade de você colocar ou o Pumba ou o Paulo Henrique lá na frente. O que você acha, Dudu? Eu gosto da possibilidade de usar o Paulo Henrique no ataque, no lugar do David. Acho que ele tem uma movimentação muito boa. Lembrando que no Juventude, em 2022, que foi o que fez ele ser contratado pelo Atlético Mineiro e posteriormente pelo Vasco, a gente tem que ressaltar que naquela Série A ele atuou majoritariamente como ponta direita no Juventude, mas ele é um jogador com características diferentes do David. Ele não, eu concordo com o Pedro, acho que ele não consegue fazer o papel tático do David, até porque, querendo ou não, o David já teve seus dias de centroavante no Fortaleza, no Cruzeiro, e o Paulo Henrique nunca teve que passar por essa função, porque a gente vê até o Verratti às vezes buscando muito o jogo. E quem que ocupa a posição dele quando o Verratti sai, ao meu ver, é o David. E eu não consigo ver o Paulo Henrique fazendo isso. Mas a situação caseira, que podemos dizer assim, seria ele mesmo. A única coisa, porque assim, eu não vejo o Adson ocupando essa posição. Hoje, mais uma vez, muito decepcionante a partida dele. A única partida boa dele foi a estreia diante do Fluminense, que ele atuou acho que 10, 15 minutos. E também Flamengo, não foi? foi contra o Contra o Flamengo, Flamengo. isso. E aí, eu também só queria destacar sobre a defesa, que dos gols que a gente sofre e das chances perigosas que a gente sofre são ou bolas paradas ou chutes de fora da área, por exemplo. Hoje teve o Jardim fez duas defesas importantes com dois chutes fora da área e as principais chances de volta redonda foram em bolas paradas. A cabeçada do Léo, as bolas ficavam às vezes sobrando muito, quicando muito dentro da área do O Vasco. gol deles não foi bola parada, mas foi cruzamento, né? Então. Então, isso a gente tem que destacar na nossa defesa, que é muito raro a gente ver, como a gente viu ano passado, dos times adversários criando oportunidades dentro da área do Vasco. Pô, aí fica uma pergunta, cara, que me ocorreu aqui agora. Será que não seria interessante testar o Maicon no lugar do Medel para você ter mais solidez em jogo aéreo? Não, não. Até porque hoje a gente viu a importância do Medel nas sobras, porque eu acho que a combatividade do Medel é maior que a do Maicon. Por exemplo, a gente viu os dois zagueiros subindo, uma bola sobrada, que até foi ali no meio-campo que você criticou a velocidade do Medel, mas a recuperação dele ali, eu não vejo, pelo menos, o Maicon fazendo aquilo. Uhum. Acho que aquele zagueiro de sobra é importante. E eu acho que, assim, temos que elogiar o sistema defensivo, mas a existência dos três zagueiros, ao meu ver, reflete muito também a falta de qualidade no ataque, porque vamos falar, a qualidade de zagueiros do Vasco faz o Ramon usar três zagueiros, concordo, mas também a falta de qualidade do Vasco faz o Ramon não querer utilizar três Não, mas aí centroavantes, faz. por Mas aí, isso. Oi? não, eu queria dizer o seguinte, faz sentido isso, porque quando ele usa três zagueiros, ele ganha dois alas fortes. Mas eu acredito que até pelo que a gente viu ano passado, se ele tivesse mais opções no ataque, eu acredito que ele não usaria os três zagueiros. Eu acho que vai pelo planejamento do Vasco, de ter Uhum. contratado, e do Matos também, de ter contratado primeiro o João Vitor e não um atacante de ponta. E eu acho que, pelo menos ao meu ver, isso acontece. Acho que o Pedro Aquino tem um negócio aí para falar. Cara, eu acho que não é só isso. Eu acho que o Ramon, ele no ano passado não teve como implementar um sistema de jogo. E no início do ano eu estava preocupado também porque eu não via o que era o Vasco do Ramon Dias. Era um jogo, ele colocava quatro atrás, quando era um time pequeno, e tentava colocar mais gente para frente. Só que não tinha ninguém que fizesse valer esse cara mais que a gente colocava à frente. Aí você tá certo. Aí enfrentava um time grande, ele colocava os três atrás. Mas eu acho que o que ele fez agora foi maximizar o que o elenco do Vasco tem a oferecer. A gente tem dois zagueiros hoje em dia que, jogando com os três atrás, eles ganham muito em qualidade de construção. Se a gente coloca o Medel no meio e o João Vitor e o Léo aberto, a gente tem dois zagueiros laterais praticamente.
Porque o João Vitor e o Léo, eles são quem faz a saída de bola pelo lado, e o Medel também tem a característica do lançamento. E aí, cara, só complementando o que você falou, cara, é interessante, porque quando o Vasco sai com a bola, o Zé Gabriel ele volta um pouquinho, e aí é como se você tivesse quatro atrás, porque você tem a saída do João Vitor pelo lado direito, o Léo pelo lado esquerdo, e o Zé Gabriel e o Medel fazendo as funções de zagueiro. É bem É, isso mesmo. o Zé Gabriel, ele raramente participa dessa primeira saída de bola, mas aí tem esses dois caras. Aí o que acontece também? Ano passado a gente tinha um problema com a marcação na lateral direita. Primeiro com o Puma, melhorou um pouco com o Paulo Henrique, mas mesmo assim ele é um cara que sobe muito, ele compensa voltando com muita velocidade. Mas ele também ataca muito mais do que defende. Então, jogando com esses três zagueiros, você fica, o ala pode subir, que o primeiro combate, sempre o Vasco está com três laterais. Raramente a gente está com dois. E do lado esquerdo, o Piton ele não tinha muitas falhas defensivas na temporada passada, mas ele também é um cara que fica mais no ataque. E quanto mais liberdade a gente der para ele no ataque, melhor para o nosso esquema. Aí a gente também ganha outra coisa, porque a gente pensava muito, pô, onde que a gente vai colocar o Payet? O Payet na ponta perde espaço, né? A gente quer que ele tenha liberdade para criar. Com os dois alas, e jogando com esses três zagueiros fixos, o Piton ele faz a função do ponta pela esquerda. E aí o Payet ele pode ter liberdade completa de movimento. Pode se aproximar do Piton, como ele faz várias vezes, para o Piton fazer ultrapassagem. Pode cair mais pelo meio, pode chegar lá no outro lado, que às vezes ele chega também. E o legal é que os dois já parecem ter um entrosamento grande, né? Sim, sim. Muitas vezes a gente conseguiu ver, eu não sei se vocês perceberam, que o Payet falava pro Piton aprofundar no ataque, o Payet voltava um pouquinho e já pegava a bola, soltava pro Piton, eles tentavam fazer ali uma tabelinha rápida. Sim. Isso ocorreu algumas vezes E, durante o jogo. e aí, continuando sobre esse esquema que o Ramon montou do Vasco, dos três zagueiros, os dois alas, dois caras de meio campo, o Payet que joga meio sem posição ali, o David e o Verratti, aí eu discordo da possibilidade de colocar o Paulo Henrique ou o Puma fazendo o que seria o Verratti não, o David, porque muda completamente a característica tática. O Puma e o Paulo Henrique, na fase ofensiva do jogo, eles fazem exatamente a mesma coisa. Eles são um cara que vai tentar chegar no fundo e cruzar. A gente viu, principalmente no jogo contra o Botafogo no ano passado, que o Paulo Henrique até tem aquela valência de cortar para o meio e chutar de esquerda. Mas não é característica dele, é lateral. Raríssimos são os laterais que têm como característica de jogo tentar esse corte para o meio. Então acho que ia ficar meio aquele bate-cabeça se coloca os dois ali. Os dois iam tentar fazer sempre a mesma jogada e não ia ter a versatilidade que a gente tem no nosso lado mais criativo. Tem um Payet que tem essa possibilidade de cortar para o meio, o Piton para fazer a ultrapassagem pelo fundo. Em resumo, tem que contratar. Cara, tem que contratar ou tem que mudar a tática. Eu não mudaria a tática porque aí eu vou tirar completamente o jogo contra os pequenos porque esses jogos o Vasco tem se apresentado um futebol completamente diferente dos jogos contra os grandes. Nos jogos contra os grandes a gente está com muita solidez lá atrás. A gente fez um jogo contra o Fluminense que teve eles tiveram raríssimas chances de gol. Contra o Flamengo eles também não tiveram muitas chances de gol. Contra o Botafogo, os dois gols que eles fizeram foi obra de individualidade do Eduardo. O primeiro gol um pouquinho de falha na marcação na frente da área, mas dois gols que se é o jogador médio do futebol brasileiro não ia acontecer. Aquele gol de bicicleta, se ele tentasse mais 100 vezes, não ia acontecer. Mas, no geral, a gente fez 3 jogos ali contra os grandes que marcamos muito bem. Contra o Flamengo, a gente não teve tantas chances, mas teve 2 chances com o Verratti que era para ter sido gol. Contra o Fluminense, o juiz atrapalhou, mas era pra gente ter feito gol também naquele jogo. Contra o Botafogo, a gente fez 4. Então, eu acho que taticamente o time tá muito bem armado. O Ramon achou um Vasco que, com as peças que tem, funciona muito bem, não só pela falta de atacante, também pela falta de atacante. Mas para melhorar, aí precisaria de mais um cara para poder fazer essa função do David, que às vezes é segundo atacante, às vezes troca com o Verratti, quando o Verratti sai para fazer a casquinha, mas também consegue se movimentar pelas pontas. A gente falando aqui também de solução caseira, a gente também não pode, no momento ainda, desconsiderar completamente o Adson. Tem que lembrar que acho que ele tem 5, 4 jogos pelo Vasco. É uma contratação que foi cara, foi o jogador que veio para substituir o Peck, foi de extrema importância para o Vasco no passado. Então eu também tenho que colocar esse adendo aqui, porque realmente a gente já tem essa esperança e eu realmente acho que no próximo jogo o Vasco vai, né, titular, que a gente tem uma partida fundamental contra o Marcílio Dias agora na terça-feira. Então eu já testaria o Adson titular. Eu queria perguntar para você o quanto essa variação ofensiva do Vasco hoje passa pelos pés do Payet.
Não, em que sentido? Porque a gente hoje vê o time criando com muitas mais possibilidades. Antes a gente só via bola no Piton, cruzamento pro Verratti. O Verratti estava no abençoado e ele conseguiu anotar, acho que se não me engano, 10 gols no Brasileiro. E hoje a gente já vê muitas jogadas criadas no meio campo, até construindo pelo próprio Paê, mas pela lateral. Então eu queria perguntar para você como o Paê influencia nesse esquema ofensivo do Vasco hoje. Edu, o que eu vejo é o seguinte, cara, quando o Payet aparece no jogo, ele sai da ponta e vem para o meio e começa a trabalhar a bola, seja com o Piton, seja até do lado direito, ele hoje chegou em alguns momentos a aparecer do lado direito do campo, o time cresce muito. E cresce primeiro porque ele tem uma visão de jogo única. Eu acho que talvez no Vasco hoje seja o cara com a melhor visão de jogo, Sem dúvida. não é? Não é acho. Exato. Então, ele é o jogador dos passes impossíveis, daqueles passes que surpreende, como é que é o quebra-linha? São passes em que ele consegue encontrar jogadores em uma posição que dificilmente outros jogadores do Vasco conseguiriam fazer algo parecido. Então, sim, hoje o Vasco, para que o time tenha uma maior versatilidade ofensiva, ele precisa do Payet. E aí a gente cai de novo num problema que a gente estava discutindo agora há pouco. O Payet é um cara de 36 anos. Ele não vai conseguir jogar todas as partidas do brasileiro. Saiu o Payet, quem é que vai criar? E também a gente já pode até pegar como um laboratório curto de tempo, mas o Paê já foi suspenso esse ano, né? É um cara que, querendo Uhum. ou não, ele toma muitos amarelos por reclamação que seja. E então é complicado mesmo, que a gente vê muitas peças fundamentais do Vasco sem reposição à altura. Às vezes nem sem reposição, porque o Paê realmente a gente não tem nenhum outro meia que nem ele. Agora tem um detalhe. Tem um detalhe. Você precisa falar com seus contatos lá no Vasco. Mas, poxa, alguém fale para o Payet chutar. Ele tem um chute bom, ele tem precisão, e muitas vezes ele abre para chutar e ele busca o passe. Quando ele, em algumas ocasiões, ele poderia chutar a gol. E foi o que o Pedro Henrique falou também. Não sei se foi o Pedro Henrique ou você, mas o Vasco chuta pouco de fora. Sim, sim, eu falei no começo, eu consigo culpar o time do Vasco como um todo, que realmente não tem essa característica de chutar de fora da área, mas muitas vezes a gente viu o Paê com oportunidades dentro da área, não conseguindo Uhum. chutar. Eu lembro aquela contra o Bahia, acho que foi o segundo, terceiro jogo do Paê pelo Vasco, que o Vasco estava empatando, ele conseguiu entrar livre na área, ele limpou, e daí foi um passe que ele conseguiu Ele gosta de limpar o majestosamente. mesmo cara 3 vezes. Ele tem Ex- isso de limpa, corta de letra, corta, corta e corta e não chuta. Mas hoje teve uma jogada do Payet que foi muito legal. Ele estava na grande área, ele entrou, ele cortou para dentro, ou seja, ele estava do lado esquerdo da área, né? Ele cortou para dentro na direção da linha de fundo. Os dois marcadores foram e ele puxou de volta para a direita, ou seja, ele trouxe de volta a bola do fundo para o meio e ele claramente estava esperando que alguém estivesse acompanhando a jogada atrás dele para ele dar o passe. Não, tem vários momentos que ele pensa um pouquinho à frente dos É, caras do Vasco. Por isso que ele joga tanto com o Piton. Acho que o Piton é o único que acompanha o raciocínio dele ali em uhum. ponto de vista de qualidade técnica. e, Mas mesmo assim, ele tinha que chutar mais. e mesmo assim, nesse lance, por mais que ele não tenha conseguido, ele conseguiu colocar a bola pro Verratti. Só tinha um zagueiro do Walter Redonda que acabou conseguindo interceptar. E é uma pena, porque das poucas vezes que a gente viu o Paê chutando, ou se resultaram em chutes perigosos ou gols. Eu lembro do jogo Deportivo Maldonado, da pré-temporada desse ano, o gol foi dele e foi um gol quase de fora da área, ou na entrada da área, que ele experimentou e a bola entrou de uma maneira quase indefensável. Hoje também, num lance que não estava mais valendo, ele deu um chute que a gente até brincou, nossa, teria sido um golaço, porque a É. bola entrou, mas não estava mais valendo o jogo. Então, realmente uma das poucas críticas que a gente pode fazer em relação ao jogo do Payet. Bom, eu também queria falar de um jogador do qual você é fã, Pedro, do Sforza, que estreou hoje, que chegou num hype absurdo depois da atuação dele contra o Brasil no pré-olímpico, e queria que você falasse quanto que o Sforza consegue impactar do pouco que a gente viu dele no meio-campo. Porque hoje a gente tem duas peças sólidas que a gente realmente pode considerar no meio-campo: o Galdames e o Zé Gabriel, que a gente vem criticando bastante. O Cocão é aquele jogador que a gente pode colocar no final do jogo, mas não são jogadores que a gente pode realmente contar num jogo de uma competitividade muito alta, né? Também tem o Praxedes, que acho que dispensa comentários, nenhum de nós aqui usaria o Praxedes.
Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação do Sforza, como é que foi o papel tático dele, sentiram um pouquinho perdido no começo, logo ali quando ele entrou, mas um jogador diferenciado, né? Cara, assim, só de você poder colocar um cara de seleção de base da Argentina, ele que estava jogando pré-olímpico agora, no lugar do Zé Gabriel, ao invés de ter que usar o Praxedes, o Cocão. O Cocão teve sequência, Tá. mas outro nível, né? Não tem como contar com o Não. Cocão, né? Mas assim, só uma comparação. Tipo, um cara é da seleção pré-olímpica argentina, o outro a gente trouxe lá do Náutico da Série C, Sim. foi super contestado no passado, apesar de eu achar injusto, a gente sempre achou aqui em casa que ele merecia menos críticas, pelo menos. Não sei se elogios, mas Ele é um jogador que facilmente pode entrar durante os jogos, só não pode ser isso. a solução do meio O campo. Sforza, cara, a minha expectativa, até antes de ver hoje, é que ele assuma o lugar do Zé Gabriel. O Sforza ele é menos aquele volante estático de ficar na frente da área, como é mais o Zé Gabriel. Ele tem uma capacidade de construção um pouco maior, tem até a chegada na área. Falam que ele tem uma boa finalização. Eu confesso que nunca Não, vi a muitos jogos dele. cabeçada do A cabeçada dele foi muito é, boa ali no segundo gol do segundo Vasco, gol. mas quando você tem três zagueiros, e um deles é o Medel, que tem essa capacidade de antecipação, você não precisa ter aquele volante estático na frente da área. Você pode ter um cara que tem esforço que é um pouquinho mais móvel, gosta de jogar com mais liberdade, consegue até fazer o segundo volante, que foi como ele entrou hoje. Ele entrou jogando ali na frente do Zé Gabriel. É, E depois que o Zé Gabriel saiu, ele continuou flutuando, né? Ele continuou porque tava o Cocão em campo. Aí os dois, nenhum dos dois ficou como Nenhum primeiro dos volante, dois. eles ficaram mais móveis. Uhum. Você que entende um pouco mais essa parte tática, a gente vê que hoje, quando o Zé tá com o Galdames na cabeça de área, quem fica com responsabilidade mais defensiva é o Zé Gabriel. Você acha que o Sforza e o Galdames seriam uma cabeça de área funcional com esse atual esquema do Vasco? Porque os dois, pelo que eu vi, têm talvez uma pegada um pouco mais ofensiva. Não, o Sforza ele é marcador. Eu acho que até pelo que a gente viu na competição pré-olímpica lá, ele é um cara que primeiro é marcar, depois é atacar. O Galdames é o contrário, ele é mais da criação, menos da marcação. Eu acho que dá para funcionar e até ficar mais equilibrado na questão de saída de bola, que o Sforza é canhoto, o Galdames é destro. Mas aí é questão de adaptação, né? Como o Vasco tá com esse esquema bem definido, eu acho que o Ramon não vai utilizar o Sforza de titular tão cedo. Eu acho que agora na terça-feira ele deve ir de novo com o Zé Gabriel, pela confiança que ele tem no Zé Gabriel, pelo o Zé Gabriel estar mais acostumado com o esquema. Talvez o Sforza comece a assumir essa titularidade pensando ali se a gente chegar lá, né? Mas contando que a gente vai chegar lá, nas semifinais do Carioca. E eu acho que a partir do momento que ele assumir aí, a gente tem uma posição que a gente subiu um patamar, porque cara, o Zé Gabriel, por mais que ele tenha ajudado muito a gente no passado, ele destoa muito quando ele tá com a bola no pé. Ele pode ajudar, às vezes, na marcação, porque às vezes ele se posiciona muito mal também. Agora, pô, E não deixa de dar uma dor no peito, né, cara? Você ter o Sforza, né, pintando, né, aparecendo como um cara legal, sem o Paulinho, sem o Jair. Não, é. Se tivesse Paulinho, Jair, Sforza, Galdames, era um quarteto que dava pra ir revezando esses caras durante a temporada. E aí até deixaria a gente mais tranquilo quando a gente não tivesse o Payet, como vocês estavam falando antes. Por mais que nenhum deles faça o 10 ali que o Payet faz, eles fazem os criadores mais recuados e aí teria que usar o ponta, né? Qualquer um dos que a gente tem no elenco, a gente ia ter que usar eles. Uhum. Mas o Sforza ele acrescenta em qualidade uma coisa que vai ser muito útil aí para a temporada, porque o Zé Gabriel ele quebrou o galho legal enquanto a gente precisou dele, mas estava precisando chegar um titular e eu acho que o Sforza vai ser esse titular. tem que destacar também o Zé Gabriel, um negócio que incomoda muito. A gente já conversou sobre isso aqui no off, mas é a imprudência dele, né? Porque muitas vezes ele vai com uma violência desnecessária. Ele é muito irritado, né? Parece Exato. que se ele entra no jogo irritado, ele quer compensar essa falta de técnica com os braços, ele usa muito braço para empurrar. É. O amarelo que ele levou hoje foi completamente idiota. Ele tá suspenso, não tá? Tá. Suspenso. Não joga. Vai ter que jogar o próximo jogo, Uhum. provavelmente, Vai. de titular. Mas são faltas estúpidas que decidem jogos, às vezes. Uhum. Contra o Bangu foi uma falta idiota de alguém que fez eles fazerem o gol lá em Brasília, que você estava vendo, se eu não me engano. Na entrada da área, pro lado esquerdo da entrada da área. Puxa, eu não me lembro quem fez a falta. Então essas faltas idiotas, assim, elas cobram um preço depois, além dos cartões amarelos.
E o Zé Gabriel, ele tem essa característica. Eu acho que o Ramon orientou o time inteiro nesse ano a ser mais agressivo, que é uma coisa que a gente não via do Vasco Sim, no isso é passado. verdade. Então o Isso é time perde a verdade. bola, já vai alguém É. tentar acabar com a jogada. Abafar. Eu acho que isso é bom. É. Só que o Zé Gabriel faz isso em horários que não é pra fazer. Às vezes o time tá defendendo lá, tá recuadinho, tá legal, ele vai na intermediária e pum, dá um cacete no Não, cara. porque você viu hoje durante o jogo, você viu o Léo fazendo isso, o João Vitor fazendo isso. É. Só que quando o Zé Gabriel vai fazer, a sensação que você tem é que ele vai partir o cara E no ele, meio. e ele continua fazendo depois que É. ele leva o amarelo. E ele Uhum. faz isso muito no início do jogo, ele fica Uhum. pendurado o jogo O inteiro. Cocão faz muito isso também, né? Mas hoje ele não fez, É. né? Mas assim, eu acho que o Sforza vem para tomar essa posição, respondendo a pergunta, ele vem para tomar a posição do Zé Gabriel e acrescentar uma qualidade ali no meio de campo do Vasco, que a gente está precisando demais. Bom, já vamos caminhando para a parte final do nosso programa. Queria partir para as nossas duas dinâmicas que vamos fazer aqui. Vocês têm algum último comentário, algum adendo, algum elogio que vocês querem fazer sobre a partida de hoje? Elogio, eu acho que a partida de hoje, a parte do Vasco, não foi elogiável, a não ser pelo Léo, que eu achei que jogou muito bem. Quase que ele se ferrou com um gol contra, que ele ia fazer ele completamente ao acaso, mas ele jogou muito bem no primeiro tempo, ele foi disparado o melhor jogador do Vasco. No segundo tempo ele não criou tanto, mas continuou muito sólido defensivamente. E até porque no segundo tempo, a partir de um determinado ponto, o Vasco deixou de jogar com três zagueiros, É, passou a ser o quarto zagueiro clássico, né? é. Aí do resto do time, pouco a elogiar. O Payet, como sempre, Uhum. fez um ótimo jogo. Mas de resto, foi mais do que a gente viu nos jogos contra os pequenos. O que me preocupa um pouco é que terça-feira a gente enfrenta um pequeno pela Copa do Brasil com um risco muito mais alto do que é um jogo do Carioca. É um jogo totalmente atípico, né? É, Um estádio um estádio pequeno, pequeno, que tem né? tudo para ser muito tenso, pelo que estão Uhum. falando, pela situação dos ingressos, que vai É, ter bastante vascaíno na torcida do Marcílio. é. Marcílio está numa fase lá no Campeonato Catarinense Bom. muito boa. E o presidente o presidente Marcílio Dias tá deixando a animosidade desse jogo um pouco mais alto também, Tá. falando que vai ganhar do Vasco, então, E sim, ele não tá errado, não. porque o Vasco ele tá tendo dificuldade para ganhar de alguns times que no Carioca estão sendo tenebrosos. O Volta Redonda, ele era a terceira pior defesa do campeonato antes desse jogo, não sei como é que tá, como que vai ficar depois dessa rodada. E o Vasco teve dificuldade para ganhar do Audax, que é o saco de pancada da Não, competição. e o Bangu também está lá atrás da classificação. E a gente vai enfrentar um time que tá jogando de igual para igual com os times da Série B lá de Santa Catarina. Uhum. E em casa eles não perderam nenhuma. Então, assim, Ixi, então o é, sinal amarelo é, tá ligado, né? cara, tem que entrar como se você fosse jogar contra um time dos grandes mesmo. Você tem que jogar aquele futebol que o Vasco está jogando contra os outros times. Tem que impor, tem que entrar com vontade e, e com muita atenção. O Marcílio, pelo que eu estava ouvindo da galera que acompanha mais, eles gostam de jogar com uma pressão um pouco mais alta, tentando propor o jogo dentro das limitações deles, mas eles não vão ficar recuados esperando o Vasco igual a gente viu nesses últimos jogos. Então tem que tomar cuidado. Como parâmetro, o que eu tava falando antes do jogo pra vocês, dos quatro grandes, o Flu enfrentou o Volta Redonda com aquele time misto, que o Diniz ainda tava dando férias pra eles pós-mundial. O Flamengo enfrentou com um time perto de 100%, né? E fez 3-0. O Botafogo idem, o Botafogo do Thiago Nunes, que era muito criticado, também repetiu o placar de 3-0. E o Vasco, eu vou desconsiderar essa questão do 1 a mais, que foi ali no final do jogo, o Vasco já estava ganhando. Então, e o Vasco foi um jogo difícil, 2-1. Na verdade, eu vou partir para uma última pergunta para vocês, antes da gente partir para as dinâmicas. Que o ano passado, o Vasco também vinha numa situação, acho que até mais tranquila no Carioca, com o Barbieri. E a gente já começava a ver muitos sinais de preocupação para o nosso restante de temporada. O que a gente criticou até com o Ramon depois, a insistência de somente ter aquela jogada pela lateral do campo, com o Piton, com o Puma, que na época era o Pedro Raul, que a gente partia muito da criação com os dois, cruzamento, 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 e eventualmente o Pedro Raul fazia alguns gols, né? Então, aquelas partidas que até foi em Cariacica ano passado, que a gente perdeu pro Volta Redonda com 2 gols do Lelê, aquela partida contra o Bangu, então a gente buscava, já dava, era muito nítida as red flags assim que o time mostrava, né? Vocês veem algum no time do Ramon hoje que a gente pode falar, putz, aqui a gente tem algum ponto de preocupação pro decorrer da temporada? Cara, o que eu vejo é o seguinte, eu vejo um time muito bem postado defensivamente,
Você vê pela movimentação dos jogadores que o time ele é um time bem treinado, é um time que supera as fragilidades, mesmo ofensivamente. A gente estava falando aqui de toda a fragilidade ofensiva do Vasco, ou pelo menos a falta de apetite ofensiva do Vasco, mas ele é um time que, apesar disso, ele consegue fazer os seus golzinhos. Você tem a movimentação do David, que tecnicamente é um jogador que falha bastante, mas ele se movimenta, ele tenta abrir espaço ou tenta buscar espaços para finalizar. O que mais me preocupa, e isso a gente poderia então chamar de bandeira vermelha, como você falou agora há pouco, é o que de fato foi planejado em termos aí, nós estamos falando de Vasco como um todo, né, de 777 e tudo mais, o que foi planejado para esse campeonato? Porque, e essa talvez seja a grande bandeira vermelha, se a 777 imagina que este é o elenco que está pronto para disputar o Campeonato Brasileiro, aí a gente vai ter problema. Porque o número de jogadores com os quais a gente efetivamente pode contar é pequeno. Então, imagine, a gente está em um determinado momento do campeonato, e é normal que num campeonato longo você tenha contusões, você tenha suspensões, ainda mais de jogadores mais velhos. Imagine que em determinado momento do campeonato a gente perca Payet, a gente perca Verratti e perca, sei lá, o Galdames. Como é que você vai fazer? Quem vai entrar? Né? O Vasco não tem substitutos para esses caras. Né? Então, na minha opinião, a meta vermelha que está tremulando já, e a torcida do Vasco já detectou isso, a torcida do Vasco cobra, e você não vê as coisas andando. Né? E aí não é nenhuma crítica a Alexandre Matos, não é nenhuma crítica a Ramon, de jeito nenhum. A sensação que eu tenho é que eles estão fazendo o que podem. O que podem. O que parece é que há uma dificuldade da 777 em entender que um elenco para disputar um campeonato brasileiro precisa ser mais musculoso. E não adianta, as soluções que a 777 trouxe, achando que daria essa profundidade para o elenco, elas hoje não existem e ainda teve o azar, né? A gente perdeu o Paulinho e o Jair. Com certeza, se a gente fosse falar aqui de 777, a gente ficaria mais umas 2 horas falando aqui, que é realmente uma gestão duvidosa, que é pouco transparente, muito confusa. E você, Pedro, nessa questão das bandeiras vermelhas, você identifica alguma? Cara, eu acho que bandeira vermelha para esse ano seria um termo muito forte. Assim, eu acho que se é para ter uma bandeira vermelha, é a nossa dificuldade de fazer gol. Talvez isso, porque apesar da gente elogiar os clássicos, a gente não conseguiu fazer o gol contra Fluminense e Flamengo. Mas questão de elenco eu discordo um pouco de vocês, porque, cara, se a gente pensar o elenco que a gente tinha contra o Galo, que eu tô abrindo aqui, foi a estreia do Vasco no campeonato passado, o time titular até que é comparável com o time de hoje, né? Tinha o Jardim no gol, Puma na direita, o Robson foi titular naquele jogo, então a gente teve um upgrade muito grande na zaga. Destacar que ele foi muito bem nesse jogo também, Ele justiça foi seja muito bem, feita. a gente elogiou pra caramba. Jogou com ele o Léo e o Piton. Aí no meio-campo, o nosso volante titular era o Rodrigo Calvo. Uhum. Então, Sforza, se a gente contar que ele vai ser o nosso titular, também é um upgrade. Jair e Andrei, que aí tudo bem, pode ser do mesmo nível dos nossos outros jogadores de meio-campo, exceto o Payet. Porque o Payet é um degrau acima de qualquer jogador que a gente vai pensar no Vasco, talvez nos últimos 10 anos, Uhum. até na época do Juninho. Pontas, Peck e Teixeira, e centroavante Pedro Raul. Então a gente evoluiu também muito no centroavante. No banco, que era assustador a gente ter começado um campeonato brasileiro com aquele time. Tinha o Ivan, bom goleiro. De resto, a gente tinha Miranda, zagueiro que foi para o Amazonas. Paulinho, lateral direito da base, do Vasco. Capasso, que foi emprestado agora. Ignaldo, vendido para o Shakhtar. Orelhano, emprestado para o Cincinnati. Rua Seco, que Ludogorets eu acho que foi, mas para onde quer que tenha sido, sinto muito pro time. Barros, que é bom jogador, mas tem aqueles problemas Destacando. extra-campo. PV é o lateral esquerdo, né? Aquele lateral Que era esquerdo do do Inter. Inter é Ah, Marlon Gomes, que esse era bom, mas foi negociado. Galarza, que a gente sabe que não ajudava muito. E Figueiredo, que agora vai irritar a torcida do Coxa. Então, assim, se a gente comparar, até a gente criticando muito o time de hoje, eu ainda acho que a gente tem um elenco muito superior ao do ano passado. E é normal ser assim um projeto, como eles falam no Vasco, de médio a longo prazo.
Por isso que eu não acho que tem bandeira vermelha em construção de elenco. Eu acho que a gente sempre vai querer que o Vasco seja melhor, mas eu acho que a gente entra no Campeonato Brasileiro desse ano muito melhor do que a gente entrou no do ano passado. E a tendência, ao meu ponto de vista, sobre esse Campeonato Brasileiro é a gente não sofrer igual a gente sofreu no passado. E eles falaram já quanto ao objetivo do Vasco, o objetivo é ser melhor do que o ano passado, ser um campeonato tranquilo. Pelo menos o Alexandre Matos não iludiu a gente como tantos outros fizeram antes. O que eu acho, cara, tá mais ou menos na linha do que você falou. Eu só discordo um pouquinho no seguinte ponto. O elenco do Vasco no ano passado, a gente não tinha ideia no início do campeonato que ele ia fazer no início, naquelas primeiras partidas. A gente não imaginava que a gente ia sofrer tanto como a gente sofreu, né? Agora, ainda que não conscientemente, a gente sabia que as contratações elas tinham sido muito centradas na defesa e no meio defensivo. E que a gente, embora contratações tenham sido feitas para o ataque, elas acabaram se revelando um naufrágio, né? E a segunda janela acabou precisando ser uma janela de saída de emergência, não é? Quando eu digo que existe uma espécie de bandeira amarela, bandeira vermelha para essa temporada, é que concordo, o elenco deste ano ele é sem dúvida nenhuma melhor do que o elenco do ano passado, mas a falta de opções do meio ofensivo para frente, ela é muito grande. Então, e a gente está falando aqui reiteradamente que o Vasco tem uma fragilidade ofensiva. E essa fragilidade ofensiva é difícil que você, ao longo de uma partida, consiga corrigir uma eventual má atuação do Verratti, trazendo alguém do banco, porque geralmente as opções do banco elas não resolvem. Falta atleta. Assim, bandeira vermelha para mim é forte para esse ano. Acho que a gente está mais tranquilo. Beleza. Bom, bora partir para as dinâmicas que eu tinha combinado com o Caio, que não seria um episódio tão longo, estamos batendo quase 1 hora. Fiquem orgulhosos que é o programa mais longo da história do nosso Súmula. É o seguinte. É o segundo, tem que se destacar isso, mas não deixe de ter esse título. E então, perdão, Caio, você vai ter que editar esse programa. Então, vamos para as dinâmicas. Eu queria destacar com vocês, cada um de nós vamos falar um destaque inusitado que não é muito falado pela mídia, não é muito falado pelos torcedores desse início de temporada do Vasco e um destaque negativo. Bom, vamos iniciar pelo positivo. Eu queria destacar o trabalho que está sendo feito pelo nosso preparador físico, Diego Pereira, que a intensidade física do Vasco hoje é de outro planeta. Os jogadores correm muito desde que ele chegou. Lembrando que ele veio junto com o Ramon, que o Ramon acho que trabalhou com ele no mundo árabe, né? E o time que a gente via muitas vezes, aqueles times apáticos de Série B do Vasco, com aquele time de 2021 do Andrei que tá no coxa agora, no Andrei Santos. O time de 2022 também tiver muita garra, mas às vezes a parte física pecando um pouco. Então, isso a gente reclamava muito com o Vasco. Então, hoje a gente não reclama só de treinador, mas a gente também não reclama da parte física. Porque realmente o Ramon conseguiu montar uma comissão muito qualificada de uma maneira geral. Com ele, com o Emiliano, com o Diego. E eu conseguia, para situar nossos ouvintes, eu consegui acompanhar a pré-temporada do Vasco lá em Punta del Este presencialmente, então é uma comissão técnica como um todo muito, muito qualificada. Eu vou passar para você, Pedro. Já pensou aqui no seu ponto? Não, você podia ter passado as dinâmicas antes do programa. Mas eu tenho. Não, só fala que eu tô Sabe um cara que, puxa, o resgate do Léo. O Léo foi resgatado. O Léo, na segunda metade da temporada passada, não vou dizer que caiu em desgraça, mas parte da torcida começou a pegar no pé dele. E você via um Léo em alguns jogos meio sem confiança. E o Léo do início dessa temporada é um Léo como o Vasco nunca teve. Mesmo nas boas partidas do Léo do ano passado, ele não está jogando o que está jogando agora. E não só jogando como com uma saída de bola muito boa, defensivamente muito bem, e é aquele cara que ele passa um espírito muito guerreiro, que sempre foi o espírito do Vasco. Sempre foi o espírito do Vasco. Eu pensei numa aqui. Talvez até reflexo da pré-temporada que você acompanhou. O Vasco desse ano tem uma grande diferença do Vasco do início do ano passado. Que o Vasco entra em todo jogo querendo muito ganhar. E essa garra, essa união dos jogadores está fazendo a gente ganhar alguns jogos. Porque tem vários jogos que a gente não está bem contra os pequenos, que a gente não está jogando legal, mas o time quer, o time vai,
aos trancos e barrancos e consegue alguma coisa. Então, essa união, esse espírito de equipe é um destaque positivo. Só reforçando o que você acabou de falar. O Vasco era um time que levava um gol e se abatia. É. Uhum. O Vasco hoje ele leva um gol e ele não se A abate. gente até virou um jogo. É. A gente até virou um jogo. Sim, a gente tinha um pouquinho do problema do Botafogo, né? Eu não queria intitular assim com o nome do Botafogo. Mas é mais difícil. Aí não... Então. O Vasco botafogava. O É. numa escala menor. Então, vamos pro. Eu peço perdão, realmente foi um quadro que eu pensei durante o programa, que eu estava vendo aqui o Twitter e pensei nisso. Não, Então. Não, eu perdi aqui o nome da página, então eu não consigo dar crédito, peço perdão. E agora um destaque negativo. Eu vou dar para um atleta que já saiu do Vasco, aqui no momento que a gente está falando, que é o Luco Orelhano, que veio como uma grande solução para o ataque ano passado e se comportou de uma maneira realmente muito pouco profissional nessa saída inteira do Vasco. Lembrando que. Infantil, até. Infantil, concordo. Até. Lembrando que na época da janela passada ele chegou a ser a contratação mais cara da história do Vasco, somente atrás do Edmundo. Nessa janela, o Matos já passou isso com 2 contratações, na chegada do João Vitor e do Adson. Eu não consigo afirmar com certeza se o esforço foi mais caro que o Luco Orelhano. Foi? Então, pode ser ainda, né? Se ele atingir as metas, vai ter o essencial dele já era mais de 5, então. Então, o Orelhano chegou com essa responsabilidade, ele foi muito imaturo naquela questão toda do gesso, etc. E batendo o pé agora para ir. Exato, pô, a gente viu, não é esse ponta excepcional que a gente esperava que ele fosse, mas seria hoje fatalmente nosso melhor atacante pelos lados. Eu acho que ele formaria o ataque hoje com o Verratti, caso ele ficasse no Vasco, com características diferentes do David. Se estivesse com vontade de jogar, né? Exatamente, mas então um destaque negativo que eu dou pra ele. Bom, se vocês não tiverem pensado em nenhuma. Não, destaque negativo eu tenho. Fale. A gente, como torcedor, pensa mais no negativo, né? Mas, cara, o destaque negativo desse início de temporada, pra mim, ainda é o Verratti. A gente espera mais dele. E é só um destaque negativo pelo tanto que ele apresentou no ano passado. A gente quer voltar a ver aquele cara que se posicionava bem, que ganhava a maioria dos duelos aéreos, que ano passado, pô, era bola na área, a gente achava que o Verratti ia ganhar. E hoje em dia, os cruzamentos na área, a gente acha que o Verratti não vai ganhar, porque quase sempre ele está atrás do zagueiro. E ele não está ganhando o duelo aéreo de time do Campeonato Carioca, time pequeno, time que às vezes está sem divisão. Ele tá perdendo gols fáceis também, aquele contra o Flamengo, contra o Bangu. Então, por enquanto, o destaque negativo é o Verratti pela expectativa que ele gerou no torcedor, apesar de ter feito 3 gols nos últimos 2 jogos. Essa com o médico vai poder falar melhor, mas a costela realmente atrapalha muito? Cara, depende de qual foi o grau de lesão que ele teve. Fissura, que é o que eles falaram que o Verratti teve, é uma fratura. Então, uma fratura na costela dói muito. De fato, vai doer. Ninguém devia continuar fazendo exercício físico, ainda mais de contato, com a costela quebrada. Só o dia a dia, quando você tem uma fratura de costela, já dói, porque toda a respiração que a gente tem, os arcos costais expandem, então vai doer. Isso não é mentira. Eu achei inusitado o timing que eles falaram isso, porque ele teve aquela lesão lá na pré-temporada, aí curiosamente ele perde aquele gol feito contra o Flamengo e pum, a costela tá machucada. E uma costela fissurada também resolve em uma semana, igual foi a dele. Aí, eu achei meio contraditório. Como médico, achei bem estranha a evolução dessa lesão do Verratti, que era um grande problema, para ele perder um gol contra o Flamengo e ser tudo aquilo, mas aí passa uma semana, esfria um pouquinho e ele tá bem para jogar. Eu acho que talvez não tenha sido só a costela, esse momento desportivo do Verratti, mas se realmente ele está jogando com a costela fissurada, né, fraturada, com certeza é um problema que atrapalha o rendimento esportivo dele. A gente falou muito bem aqui da comissão técnica, mas talvez uma coisa que me ocorreu como, não vou chamar de destaque negativo, mas é uma coisa que me decepcionou, me frustrou um pouco. A forma como o Vasco lidou com o Barros e o empréstimo do Paixão. Eu acho que é importante você dar rodagem para um jogador como o Paixão. Acho que o Paixão tem um potencial grande, gosto dele como jogador, mais até pelos lados do que como centroavante, mas o Vasco precisa de opção hoje. Se não há intenção de trazer jogadores que cheguem para solucionar, de repente valeria a pena já fazer um trabalho de introdução paulatina do Paixão. Só te interrompendo rapidinho também, legal que você falou do Paixão, que eu tinha esquecido,
que acho que ele faria o papel tático que o David faz, e eu particularmente acho o Paixão um jogador mais qualificado que o David, né? O Ramon Dias não gosta de usar jovem, e ele não ia usar o Sim. Paixão. Então, se ele foi emprestado, é porque ele não ia ser usado. Eu concordo com você, eu acho que essa foi a razão. Mas essa foi a minha frustração ao mesmo tempo, porque a gente precisava. E quanto ao Barros, é difícil a gente falar, porque Exato. parece que foi alguma coisa grave que ele fez. Exato. Sim, lembrando que o Vasco não divulgou, pra você que não é vascaíno, não tá situado nessa ocasião toda que ocorreu com o volante Barros, que ele saiu do Vasco, era um jogador que vinha com uma certa expectativa da base, e foi emprestado agora para o Amazonas de uma maneira meio estranha. Ninguém revelou por que ele foi embora. A gente só sabe que ele teve problemas extra-campos com o técnico Ramon Dias. O que é triste no caso do Barros, e aí a gente não sabe, como a gente não sabe o que aconteceu, a gente não tem nem como avaliar se a comissão técnica e a diretoria do Vasco agiu corretamente ou não. O que entristece é porque é um jogador claramente com potencial. Se ele vai aproveitar esse potencial ou não e virar um jogador bom, a gente não sabe. Mas ele tem muito potencial. Então, fica essa interrogação em relação ao Barros e fica essa frustração em relação ao Paixão, porque eu acho que o Paixão seria útil, mas eu entendo, concordo. O Ramon, ele prefere jogadores mais cascudos. E o Barros, se tinha algum problema extra-campo, vai aprender a ter vários agora, com o Sassá e Jô no mesmo time. Não, realmente. Bom, como eu falei no primeiro episódio na súmula com o Caio, com o Gabriel, lembrando que o nosso programa ainda está tomando corpo, é o início. Então, como a gente está aqui no primeiro episódio ainda na súmula cast do Almirante, eu queria que eu vou dar duas alternativas para a gente avaliar o elenco, a participação dos jogadores hoje no jogo. Vocês querem avaliar de 1 a 10, a gente faz a média de nós três, ou vocês querem avaliar como a gente, 5 categorias, muito bem, bem, médio, ruim ou péssimo? A gente vai escalar os jogadores nessa escala. Se a gente for fazer a notinha, eu já preparei aqui a planilha para calcular. Vocês preferem nota, então? Vai, foi mais rápido. Notinha. Então tá, vamos fazer de uma maneira rápida aqui. Se vocês quiserem aprofundar em algum jogador, vamos de maneira rápida. Até porque o Caio já estava mandando mensagem aqui. Então vamos pro goleiro Léo Jardim. Caio, diga de passagem, para quem não sabe, membro também do Sim, canal. Caio que vai comandar. Digital. O Caio que vai ter muito a falar esse ano sobre o Pedro Raul, né? Vai ter muita crítica pro Pedro Raul. Fiquem antenados, inclusive, na súmula cast do Timão, que com certeza vão ter muitas críticas do Pedro Raul. Se o Caio quiser que alguns de nós participe para falar da figura. Pra falar mal de Raul, é só chamar. Exatamente, então conte com a nossa ajuda. E vamos começar pelo goleiro Léo Jardim, que fez boas defesas hoje, foi acionado, que não estava acontecendo nos últimos jogos contra os pequenos, em alguns raros momentos. E eu achei que ele foi muito bem, eu dou a nota 9 para ele. E você, Pedro? Eu dou um 8. Foi bem, mas nada excepcional, como a gente já viu Eu dele. também dei 8. Então dá 8.3 a nota. 8.3 a nota do goleiro Léo Jardim. Vamos pro lateral, Pumita. Eu sou suspeito para falar do Pumita. Quero ser amigo dele. Ganhei uma camisa dele, inclusive, em Punta del Oeste, então, mas vou tentar ser imparcial. Achei que o Pumita fez uma partida boa, acho que ele tem que ser mais aproveitado nesse elenco do Vasco. Eu vou dar nota 7,5 para ele. Eu acho que foi uma partida honesta, mas ele tem umas escolhas de cruzamento que eu acho muito erradas, e ele acaba cruzando meio de qualquer jeito. Eu dou um 6,5 pro Pumita no jogo de hoje. Eu vou de 6. Eu vou de 6 e ele fica com uma média de 6.6. Bom, vamos começar pela tríade da zaga, pelo João Vitor. Que zagueiro que a gente conseguiu adquirir, talvez seja discutível o preço, mas realmente é um zagueiro muito diferenciado. Eu vou dar nota 8 hoje pra ele. Não entendi ele ter saído, pra mim tinha que ter sido o Medel, mas mais uma bela atuação do João. Eu acho que ele foi muito bem também, não comprometeu, criou bem. Nota 7,5 pra mim. Eu dou um 8 porque eu gosto muito da saída de bola dele. Eu acho que ele é muito corajoso na saída de bola, muito ousado até às vezes. Mas até hoje não tivemos problema. Mas como ele é um cara rápido, eu acho que se ele porventura fizer uma besteira, primeiro você vai ter a recomposição do Medel e vai ter a velocidade dele e do Paulo Henrique ou do Puma para ajudar. Eu dou um 8 e ele fica com 7,6 de média. E é legal a movimentação do time que a gente pode ver que é um time bem treinado, né? Que muitas vezes o João sobe pra lateral e aí o Zé desce pra zaga, o Pumita vai um pouquinho mais pro meio. Então, pra você que queira assistir os jogos do Vasco, preste atenção nessa movimentação que é realmente muito interessante. Vamos pro nosso capitão, Gary Medel, que mais uma vez uma partida muito raçuda, com muita vontade, saindo muito bem com a bola nos pés. Eu dou uma nota 8 pra ele também.
Eu acho que ele foi um pouquinho pior do que o João por causa de um lance que ele teve bastante dificuldade de chegar na bola. Ele tem essa dificuldade da velocidade. E no gol ali, o cara cabeceou por cima dele, né? Não é culpa do cara ter 1,70, mas querendo ou não, eu acho que era o cara dele. Então eu dou uma nota 6,5 pra ele. Você deu quanto? Eu dei 8. 8? Eu vou num 6, porque me incomoda um pouco a falta. Ele não tem mais como ter explosão, né? Obviamente ele compensa isso com uma garra absurda e com um posicionamento muito, muito inteligente. Mas hoje ele quase expôs a gente em algumas ocasiões e eu também acho que na hora do gol ele falhou. Bom, e agora vamos pro nosso Foi uma lateral. volta redonda, né? Vamos pro nosso lateral que não cruza, ele faz amor, inclusive Dorival. Você pulou o Léo, cara. Mas bom, agora que eu li. Então vamos com ele. Inclusive o Dorival abre o olho, porque lembre-se que o Piton pode jogar pela seleção italiana. Hoje fez uma partida um pouco abaixo, né? E acabou sendo amarelado. Eu dou uma nota 6 para ele. Ele sempre com a vontade, com a qualidade técnica que ele tem, mas foi abaixo. Eu dou uma nota 7 porque assim, ele foi abaixo do que a gente tá esperando dele, mas a gente espera sempre que ele seja aquele cara nota 10, né? Eu acho que ele foi honesto, ele fez um bom jogo, nota 7. E olha que o Piton está pagando nessas notas pelo bom futebol, É, né? Ou seja, a gente acaba sendo um pouco mais rigoroso com ele porque ele vem jogando muito. Hoje eu acho que ele não fez tanto quanto fez nas partidas anteriores, mas ainda assim se apresentou, cruzou. Eu vou de 7,5 para ele e ele fica com 6,8 de média. Bom, e vamos falar sobre o seu destaque positivo aqui, o Léo, que realmente, que jogador que a gente conseguiu adquirir ano passado, duramente que criticado. pessoa também, né? Que Não, pessoa. o capitão que ele foi ano É um passado, cara de uma índole extraordinária. ele é um jogador que nas entrevistas realmente tem uma personalidade muito grande. Eu particularmente acho que ele deveria ser o capitão do Vasco, entendo a experiência do Medel, mas o Léo é realmente um jogador extraordinário. Então, pra mim hoje, apesar é que é complicado que ele quase fez aquele gol contra, né? Mas a partida dele foi muito boa e é realmente por tudo que todo o simbolismo que o Léo tem pra esse time, eu vou dar uma nota 9,5 pra ele. Pra mim ele foi o melhor do Vasco em campo, eu dou uma nota 9 pra ele também por causa do quase gol contra que assustou ele no primeiro tempo. Eu também vou de 9. Eu acho que o Léo vem sendo um mega destaque e a média dele fica 9,1. 9,1, então acredito que o único que tem ficado, vamos supor que a nossa média é 7, o único que ficou abaixo foi o Medel e o Piton, né? Não, o Puma ficou com 6,6. Vou deixar a média 6 ali. 6 Passa de. É. combinado, então. Então vamos agora pro que eu acho que em consenso de todo mundo foi o pior da partida. Não, tem o David, lembrei. Né? O segundo pior da partida. Falar que foi o pior da partida porque o cara fez o gol, né? É realmente, mas olha, pelo gol, vou dar nota 6 pro Zé Gabriel. Eu vou até ser um pouquinho mais legal com o Zé Gabriel, porque assim, eu daria uma nota 3 sem o gol. Mas só que o gol do nosso volante do amor aí, ele dá alguns pontos pra ele e eu dou uma nota 7 porque se não fosse isso, a gente ia ter empatado, a gente ia estar muito complicado pra se classificar pra semifinal do Carioca. Então, nota 7 pro Zé Gabriel. É verdade. Eu vou, apesar do amor, eu vou dar um 6,5 para ele. 6,5, então vamos agora pro chileno, que vem sendo uma surpresa muito boa, que eu particularmente critiquei a contratação dele, mas até agora vem sendo um ótimo reforço, realmente. Parabenizar os scouts do Vasco por ter achado esse cara no Genoa, que é o Pablo Galdames. Hoje um pouquinho abaixo das atuações que ele tinha feito posteriormente, mas Anteriormente. Hã? Anteriormente. Anteriormente, verdade. Mas mais uma partida boa, talvez a gente pode falar um pouco da velocidade dele, que às vezes quando os jogadores passam um pouco dele, ele acaba não tendo esse poder de recuperação, mas tendo um primeiro volante um pouquinho mais presente ali no lugar do Zé Gabriel, acho que isso o Ramon consegue consertar, o próprio Galdames tem que lembrar que ele não estava treinando ali no Genoa, né? E ele chegou no Vasco e já está jogando os 90 minutos de todas as partidas, mas hoje foi um pouquinho abaixo, vou dar uma nota 7 para ele. Eu dou um 6. Ele não apareceu muito, não comprometeu também, mas ele é aquele cara que às vezes ele chega meio atrasado na marcação, ele teve algumas falhas um pouco pontuais assim no jogo, mas não chegou a comprometer e também não criou tanto. Fica numa nota 6 ali. Eu fecho com 7. Eu também pensei que ele tem uma presença importante, ele é uma figura
embora num patamar inferior ele auxilia o Payet no processo de criação, mas hoje eu senti ele mais paradão em campo, mais assistindo o jogo, então vai um 7. Bom, e vamos agora para o homem que é melhor que Zidane, já diria a torcida do West Ham, Dimitri Payet, E a do Vasco também. e a do Vasco também. É, Que jogador, a gente não se fosse para ficar elogiando aqui o Payet, a gente também ficaria 2 horas. Que jogador sensacional, ele tá jogando um nível absurdo, ele que emagreceu 8 quilos. Matéria, inclusive, do meu amigo Bruno Bonito, do GE. Bonito. Então, hoje, que passe foi aquele? A lá Ronaldinho Gaúcho, que ele deu sem olhar. E, de novo, essa melhoria ofensiva do Vasco, a gente tem que dar muito crédito pro Payet. E hoje ele deu uma assistência e o passe do segundo gol, a jogada foi de escanteio, foi um cruzamento dele. Eu vou dar uma nota. Como eu disse que o Léo foi o melhor do jogo, pra não entrar aí num ponto de contradição, eu vou dar um 9 pro Payet. Eu dou 9 pro Payet hoje também. 10 pra mim tem que ser o Payet nível Bangu, aquele jogo que ele arrasou, encontrou aquele América e Fortaleza também, né? que ele ganhou os 3 pontos. Uhum. Então eu vou dar um 9 pra não deixar o 10 muito fácil, porque se a gente for dar 10 pra sempre o Payet jogar bem, o Payet vai ganhar 10 todo jogo. Mas E para ele não ficar mascarrei. mas é absurdo a qualidade que o Payet tá apresentando nos jogos do Vasco esse ano, no toque de bola, na criação. Visão. É uma coisa que a gente não vê no futebol brasileiro com muita E frequência. ele tá muito mais solto, né? Muito mais carismático. Então, dos jogos que eu vi dos outros times grandes, é difícil achar um cara que joga que nem o Payet, com a qualidade, com a confiança, com a visão, tanto que fica fora do ritmo com os outros caras mesmo, igual você falou daquele lance. É, o Payet, esse ano, eu acho que vai trazer alegria, e só de ter um cara desse no Vasco é outra coisa. Você ir assistir um jogo, ligar a televisão, sabendo que você vai ver um passe igual ele deu no final do jogo, olhando pro outro lado. É, os domínios que o cara tem são fora do comum. É muito legal ver o Payet jogando nesse nível no Vasco. Sabe qual é a escala que eu uso? É a escala do sorrisinho, né? Eu falo muito com o Dudu e com o Pedro Henrique, que um cara que me arrancava muito esses sorrisinhos lá atrás era o Felipe, né? Porque ele fazia umas jogadas que você falou assim, não é possível que esse cara fez isso. E que bom que a gente tem um jogador que arranca sorrisinho da gente de novo, né? Porque o Payet, esse cara, ele faz algumas coisas que eu falo assim, como é que esse cara pensou nisso? Então, puxa, que bom. Eu vou de 9 também, só não dou 10 para ele não ficar muito metido, ele já é francês, naturalmente metido. É, então, ele fica com uma média 9. Bom, agora vamos. Outro lado, agora vem David. Então, vamos começar pelo ataque, pelo DVD, o David, que é complicado, que ele já chegou com um X na testa pela torcida do Vasco, mas ele vem mostrando que foi merecido, até o momento, essas críticas. Hoje, mais uma parte. Eu tinha defendido ele na partida contra o Botafogo, mas hoje não tem como. A partida do David foi muito fraca. Eu lembro de poucos momentos que ele conseguiu realmente falar que o David não foi muito mal. Chama atenção quando ele não vai mal. Então, isso já é um problema de como é o David. Olha, momentos em que eu olhei pro David e falei, nossa, boa jogada. Você falou, momentos que ele não foi tão mal. Então, Então já fala muito sobre a qualidade do jogador. vou dar uma nota 3 para ele hoje. É a mesma nota que eu vou dar pra Mesma nota? E já você? falei mal o suficiente do David no programa. Eu fui muito mais benevolente com o David do que vocês. Só uma coisa, né? Quando é importante que quando a gente fala de um jogador, a gente está falando de um momento. Né? O momento dele não é legal. E agora eu torço para que esse cara, eu sou vascaíno, eu torço para que esse cara reaja e cresça. Mas o problema do David é que o momento dele não é legal há 2 anos, né? Porque ele não foi bem no Inter, ele não foi bem no São Paulo, a última passagem boa dele foi no Fortaleza, então isso é preocupante. Aquela coisa, ele tá com a camisa do Vasco, eu vou ter que torcer para esse cara crescer. Claro. Né? Eu torço também, mas é difícil. A gente não fica enxergando muita saída para isso, mas eu torço para que ele jogue melhor. Por isso que eu dei uma nota 5 para ele, que sirva de inspiração, e fica com uma média 3,6. Bom, reprovou então na nossa média. É. Agora vamos pro Verratti,
que não fez uma partida boa, tirando o gol, lembro de pouquíssimos momentos que ele realmente conseguiu sair da área, foi alguma jogada boa. É, um negócio que a gente tá falando do Pedro Raul, que o Verratti poderia fazer mais é pivô, que o Pedro Raul realmente fazia melhor do que ele. É. Então, pelo gol, eu não posso dar uma nota ruim, eu vou dar uma nota 7. Mas mais uma partida que não foi boa no nosso Perato. Eu mantenho a nota 7 também, igual eu falei do Zé Gabriel. Se ele não tivesse feito gol, a nota dele seria bem mais baixa, porque ele não participou. Ele chegou a ter um lance que, não sei se é um gol perdido, mas ele podia ter feito gol naquela finalização de direita. E fora isso, ele não se apresenta pro jogo, né? Então é difícil ele ganhar alguma nota se ele não faz nada no jogo inteiro. Fica só brigando com o zagueiro ali, enchendo o saco do juiz, deu uma cotovelada. Eu acho que o melhor lance dele, o melhor não, o único lance de destaque dele antes do gol tinha sido a cotovelada que ele deu no zagueiro. E então nota 7 para ele por conta do gol, que todo gol nesse Campeonato Carioca está sendo muito importante pra gente, menos contra o Botafogo, que aí a gente sobe. Eu dei um 6,5 para ele, mas pela luta. Agora, é aquela coisa, esse ano do Verratti no Vasco, que está me incomodando é que a sensação que eu tenho é que ele se esconde na marcação. Né? Aquelas movimentações inteligentes dele que a gente via antes não tá mais Não acontecendo, está né? acontecendo. Com a nota, então, ele fica com 6,8 de média. Bom, agora vamos para os jogadores que entraram durante a partida. Mas só abrindo um parênteses, vamos falar daqueles caras que jogaram um pouco mais de tempo, né? Porque teve um jogaram tão pouquinho. Sim, acho que aqui, ó, dos 5 entraram, o único que a gente não vai falar é o Matheus Cocão, que entrou Ele entrou muito pouco, quase 90 não tocou na minutos. bola. Mas fica aqui o destaque positivo pro Cocão por esse Pela bom temporada. começo. É um jogador que vai ser útil. Já furou a fila do Praxedes, inclusive, ali no meio campo, né? Praxedes não vem entrando. Se tem alguém ainda atrás do Praxedes, né, cara? Que queda. Eu acho que o Deluca ainda, né? Mas não vamos deixar de falar do Cocão, mas hoje não tem como dar nota pra ele pelo pouco que ele atuou. Vamos começar pelo Sforza, estreante hoje desse fim de tarde lá no Espírito Santo. Pela vontade, pela garra, a gente não conseguiu ver muito, mas eu vou dar um 7 pra ele. Entrou, não errou nenhum passe. Na marcação ele conseguiu roubar uma bola que gerou um ataque perigoso pra gente, uma bola na intermediária ofensiva. Eu vou dar um 7,5 pra ele, porque tudo que ele fez ele acertou. Então, 7,5. Mostra um potencial muito grande que ele pode agregar no nosso meio campo, né? O Sforza, ele no iniciozinho, foi engraçado, ele entrou em campo, ele parecia que não sabia onde ele estava. Mas mesmo com essa. Poxa, eu acho que ele, se brincar, ele fez o quê? 2, 3 treinos com o time, né? Pouquíssimo. Então, é óbvio que ele não tem ainda entrosamento com o pessoal, mas ele claramente, ele não se omite, ele vai para o jogo, ele marca, ele se apresenta como alternativa na frente, e foi dele a cabeçada que acabou gerando Verdade. o gol do Verratti. Verdade, tem essa. Então, ou seja, você vê que é um cara que está se apresentando e que está mostrando que tem teto e que está mostrando que tem personalidade. E é mais novo do que o nosso amigo Orelhano, que Verdade. não quis enfrentar nada. 7,5 para ele, média 7,3. Bom, agora vamos pro pedido do Ramon Dias desde o ano passado. Robert Rojas, que entrou no lugar do Puma. Eu gosto do Rojas, mas hoje eu senti que ele agregou pouco também. Nem lembro particularmente dos lances dele no jogo. Então, eu vou dar uma nota 6 ali na média. Ele não prejudicou em nada. Então, esse também não agregou em nada. Então, nota 6. Eu tô contigo, eu não lembro dele fazer alguma coisa. Eu acho que ele deu uma cabeçada uma hora, mas não lembro de mais nada dele. A cabeçada que é o jogo forte dele, né? Falam que é o cara da bola aérea, né? Mas eu dou um 6 também. Não, eu acho que é 6 também. O Rojas, ele entrou no momento em que o Volta Redonda já estava com a menos, eu acho, ou prestes, Não tá, né? né? A expulsão do Volta Redonda foi no finalzinho. Depois de 86. Mas o fato é o seguinte: o Rojas entrou e no momento em que o Vasco estava mais ofensivo. E ele acabou aparecendo pouco, porque ele ofensivamente ele aparece bem menos do que Ele entrou mais para dar uma solidez para os dois zagueiros, Exato. do que o Puma daria como lateral direito. Então, ele entrou mais pela função tática e não fez nada. Média 6. Bom, agora vamos pro Adson, também conhecido como Mohamed Salah. Adson ainda não conseguiu viver do apelido, mas eu não gostei da partida do Adson hoje, vou dar um 5. Acho que ele errou muito. Aparenta ainda fisicamente estar muito fraquinho, mas pra mim, Itajaí na terça-feira tem que ser titular.
Cara, o grande erro do Adson foi aquele lance que tinha o Payet livre na esquerda, ele podia ter metido a bola ali, ele escolheu passar pro Verratti, mas também concordo contigo. É, errou bastante passe, errou. Não tem aquela ousadia que ele teve no primeiro jogo que ele entrou contra o Flamengo. Eu achei que ele ia ser esse cara de driblar, de tentar algo diferente. Teve um cruzamento dele horroroso também, É, que quase foi gol. se o Verratti estivesse atento ali, Sem querer. passe fraco também, É, né? ele tem essa característica aí da anemia que tinha no Peck antigamente, que ele tinha ganhado um pouquinho de corpo no final, mas ele lembra o Peck antes de ser bom. O Peck da época do Ramon Menezes, no Vasco. Ele lembra o Peck ruim É. fisicamente. Então isso preocupa um pouquinho. Eu dou um 5 para ele hoje também. Não sei se quero tanto que ele seja titular contra o Marcílio, porque eu temo pela que ele vai oferecer taticamente assim pra gente, mas também David, Adson, hoje em dia ainda é um 6 por meia dúzia, na minha opinião. O Watson, ele agrega pouco, e eu acho que ele agrega pouco, eu concordo em gênero, número e grau com o que vocês falaram. Ele me parece fisicamente muito frágil. O Vasco vendeu o PEC para comprar um PEC de 3 anos atrás, né? E mais velho, né? Exatamente. E caro, né? A gente. É caro. É muito, muito dinheiro para investir no jogador que a gente viu aqui alguns jogos, a gente viu todos os jogos dele, e o cara não parece jogador, o corpo dele é criança. É o que eu falei pra vocês. Sincero e honestamente, vocês veem o Adson como um jogador muito superior do que Rossi e David? Eu não. Ainda não. Ainda não. Eu acho que dá pra ver pelo jeito que ele conduz a bola, toca que ele tem mais a oferecer tecnicamente, mas só que por ele ser tão magro, tão fraco, ele não consegue compensar ele não consegue fazer valer isso em campo. Ele leva uma trombada, ele perde a bola. Ele desequilibra muito fácil, ele não tem o arranque, pelo menos não mostrou até agora muita velocidade, que até o Rossi tem um pouquinho mais do que ele, o Serginho tem. Então, acho que ele ainda está na frente dos caras aí pelo investimento, tem que estar mesmo, foi muito caro. Mas tô contigo, cara. Ele tá meio que no mesmo barco aí de qualidade até agora, mais ou menos. Eu acho que ele, assim como os demais, as demais opções do ataque, eles são, na verdade, uma não opção. Hoje eles entram no jogo e eles não mudam praticamente nada. A partida continua como estava antes, o que é uma pena. No caso dele, você vê, ele tem recurso, mas ele não consegue dar continuidade às jogadas. Então eu dou uma nota 5,5 e fica com uma média 5,1. Bom, agora falando sobre as nossas opções de ataque, vamos pro Buffalo, pro Rossi, que entrou ali o 71, acredito que dá pra gente dar nota. Eu lembro particularmente do Rossi participando do jogo. Não agregou muito, a torcida pediu, então acho que isso pesou pra ele entrar na partida. Aquele negócio do Rossi, né? Raça, disposição, corrida. Eu acredito que fez uma partida na média, fez os cruzamentos dele, não fez nada demais. Eu vou com um 6 ali. Tô contigo. Não fez nada demais, correu um pouquinho ali na ponta. Foi um pouquinho melhor que o Adson, então uma nota 6 pra ele tá de bom tamanho. Bateu com a nota também que eu dei aqui, 6, ele fica com uma média 6. E dito isso, nota 6 que eu acho que foi o melhor jogo do Rossi no ano. Tá? Ele tava bem mal nos outros jogos. Possivelmente. Mas o Rossi ele tem uma particularidade, isso eu falei para vocês quando o Rossi foi contratado. A torcida do Vasco, ela quando pede o Rossi, ela pede o Rossi de anos atrás. Ela pede a ideia do Rossi. Ela pede a ideia, o conceito Rossi. O conceito Rossi. Mas que justiça seja feita. Ele conseguiu apresentar nessa segunda passagem aqueles 5 jogos ali de Não, que ele ele fez aquela atuou. maravilha contra o Fluminense. Eu não dá pra gente criticar nenhum dos que vieram na segunda Sim. janela ali, porque Não, todos eles contribuíram de um jeito. fez uma maravilha contra o Fluminense. Quem que ele deixou de lado? Marcelo. Exatamente. Aquilo foi sensacional. Não é? Mas, de fato, o Rossi que a gente hoje vê em campo não é o Rossi que a gente gostaria. Perdão, tivemos problemas técnicos aqui. Você estava falando sobre o Rossi. Tem algum. Eu, infelizmente não consigo ver que momento que a gente conseguiu parar aqui a gravação. Mas fala a média aí dele que a gente. Não, então ele fica com 6 de média e só, né, repetindo o que eu falei agora há pouco, o Rossi que a torcida pede no campo é o Rossi de lá de trás, não é mais o Rossi de agora. Bom, essa foi a nossa avaliação dos jogadores de hoje. Lembrando que o Matheus Carvalho
também conhecido como Matheus Cocão, entrou no lugar do Payet ali. Justiça, né? Eu uma vez Cocão, sempre Cocão, né? Não tem jeito, né? Eu particularmente gosto desse apelido, mas se ele não quer, vamos chamar de Matheus Carvalho aqui. Entrou nos acréscimos, não tem como avaliar, mas fica a ressalva de uma bom início de temporada que o Matheus vem fazendo. E vamos para as notas do técnico Ramon Dias. Hoje, decepcionante um pouquinho a postura do time no segundo tempo. Esperava que ele fizesse as mexidas que ele fez, por exemplo, para voltar com realmente melhorias, que nem a gente tinha visto na partida contra o Botafogo. Mas venceu, vitória importante, penúltima rodada do Campeonato Carioca. Então, numa nota 6, já vi partidas melhores do Ramon, mas é promissor o trabalho, tô gostando, não tem nenhuma crítica muito pesada a ele, mas hoje foi um pouco abaixo, por isso essa nota é 6. Eu acho que taticamente o time já tá com uma cara, né? Isso é o mais importante, na minha opinião. Senti falta da melhora também que a gente sempre vê no segundo tempo, mas ganhamos jogando fazendo valer o que ele propõe pra gente dentro desse esquema, né? Então, o que ele propõe de solidez defensiva, de jogar com os alas apoiando, tudo isso foi feito. Acho que faltou um pouquinho também de ajuda dos caras que estavam em campo, mas dou uma nota 6,5 pra ele. Cara, o Ramon Dias, o negócio é o seguinte, cara, a gente, depois de muitos anos, a gente tem técnico. Então ele é um cara que ele lê o jogo, ele propõe alternativas, ele nunca está satisfeito. Então isso no Ramon me deixa muito contente. Lógico que a gente não está avaliando o trabalho dele como um todo, está falando do jogo dele de hoje. Hoje, para mim, ele teve uma nota 7, ele não conseguiu, de fato, fazer com que o time tivesse uma reação melhor no segundo tempo, o que ele costumeiramente faz, e por essa razão ele fica com 7, mas ainda assim o time tem padrão, você vê que o time é bem treinado, um jogador sai para o jogo, o outro vem fazer a cobertura, é um time que tem movimentação. O Vasco era um time muito estático antes do Ramon chegar, hoje o Vasco é um time que se movimenta em campo, e isso hoje aconteceu. O resultado acabou, o resultado, a gente ganhou o jogo, poderia ter sido melhor de qualquer forma, vai pro eu não sei se eu chamo ele de Ramon Dias ou Emiliano Dias, porque a gente pareceu uma mescla dos dois, né? Mas eles ficam com uma nota 7. Bom, sobre o jogo de hoje era isso. Vamos falar da situação geral do Campeonato Carioca. Rapidamente, o Vasco alcançou hoje seu 19º ponto, se eu não me engano. Eu só deixa eu confirmar aqui. Isso, 19º ponto em 10 jogos. Complicou bastante a vida do Botafogo, inclusive no campeonato, que não deve se classificar para o G4. A tabela do Carioca está com o Flamengo em primeiro com 21, Fluminense em segundo com 21. A surpresa do campeonato, Nova Iguaçu em terceiro também com 21. Mas lembrando que amanhã temos Fla-Flu, então Fluminense e Flamengo estão com essa partida a menos. O Nova Iguaçu também venceu a Portuguesa hoje. E os 3 primeiros já classificados para a próxima fase. O Vasco precisa vencer a Portuguesa na próxima fase. Isso mesmo. Precisa pontuar em casa, né? O jogo em casa. Jogo em casa, jogo em São Januário. Então vai dar 20 mil Não, pessoas. não é só pontuar, a gente tem, pra garantir, a gente tem Que que vencer. vencer. Porque, supondo que o Botafogo ganhe do Fluminense final de semana que vem, que a gente vai ter o clássico, o vovô aí, que vou deixar mais pro nosso Gabriel dos Reis falar sobre, mas caso uma vitória do Botafogo, o Botafogo alcançaria 20 pontos e o empate do Vasco não classificaria, Olha. porque no critério de desempate o Vasco está atrás do Botafogo. Então seria necessário vencer da Portuguesa. E lembrando que o Vasco tem uma partida muito importante nesse meio de semana, que é a primeira fase da Copa do Brasil. Estaremos lá. Isso que eu ia falar, o Na Súmula Cast estará cobrindo em loco essa partida, terça-feira em Itajaí, contra o Marcílio Dias. Então o Vasco tem uma semana movimentada pela frente, voltaremos a falar. Acredito que terça e final de semana que vem faremos mais algum episódio aqui do Na Súmula Cast do Almirante. Então vou me aprofundar melhor nessas partidas ao mais tardar nessa semana. Eu queria agradecer a participação de vocês dois, nada melhor que estar falando de Vasco com a família. Algum outro comentário, algum abraço, algo que vocês queiram dar aqui nesse primeiríssimo episódio na Súmula Cast do Almirante? Cara, na verdade não é um abraço, mas eu de coração, eu quero que o Botafogo se recupere a moral. Eu acho que vai ser muito importante para o Botafogo vencer a Taça Rio.
Então, Seria um bicampeonato, né? seria um bicampeonato, acho que vai fazer bem para a autoestima do clube. Então, faço votos que o Botafogo, então, não se classifique entre os quatro, porque será muito melhor para ele ganhar a Taça Rio e voltar a ser campeão. É quase um troféu de consolação. Não foram campeões brasileiros, mas eles vão poder conquistar a tão desejada Taça Rio, né? E lembrando que o Botafogo tem nesse meio de semana o Clube Aurora, né? Pela pré-Libertadores. Então, Estão sem técnico. estão sem técnico. Então, uma semana movimentada, porque, vamos supor, são eliminados da Libertadores e ainda tem um clássico pela frente. Só um detalhe, isso não é provocação. Caso algum botafoguense ouça e fique melindrado, isso não é provocação. É que nós, vascaínos, a gente gosta muito de tratar bem os nossos fregueses. Exatamente. Então, é isso. Acredito que amanhã teremos muita movimentação aqui na súmula. Temos Grenal. Lembrando que o nosso João Vitório, o representante do Inter aqui no nosso programa, estará. Não, estará não, está em Porto Alegre. Ele acabou de me mandar uma foto com o técnico Eduardo Cudê, inclusive. Vou mostrar. Pena que não temos imagens, mas está aqui João Vitória com o técnico Eduardo Cudê. Ó, É mesmo. Então amanhã teremos essa cobertura em loco também do Grenal. Juliano também terá uma participação com ele para falar sobre o Grêmio, falar sobre esse grande clássico do cenário do futebol brasileiro. Temos Fla-Flu também, não consigo confirmar se o Gabriel dos Reis fará um programa, mas acredito que sim. Também temos Atlético Paranaense e São Joséense pelo Campeonato Paranaense. O Gustavo Magalhães também fará um programa para falar sobre o Furacão. E temos também no final do domingo, às 8 horas da noite, Corinthians e Ponte Preta. Só deixa eu confirmar se esse é o confronto, para o Caio não ficar bravo. Corinthians e Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. O Caio também fará um programa na Súmula Cast com o Timão. Então fique antenado. Segundo, também temos nosso tradicional programa para falar sobre a nossa. Tradicional live? agora live. Sobre todo o final de semana, sobre os jogos. Agradeço você que escutou nossa 1h30 de programa falando sobre o nosso querido Gigante da Colina. Agradecer mais uma vez a participação do Roberto Oliveira, meu pai, e pelo Pedro Henrique Borges, meu irmão. Vamos deixar o arroba deles caso vocês queiram segui-los aqui no nosso post. E é isso. Agradeço por todos os ouvintes. Uma boa noite, depende do horário que você esteja escutando isso. No nosso caso, boa noite, que agora são 9h53 da noite. E nos vemos nos próximos episódios.